Sejam bem-vindos, eu sou Ana Carolina, do Zona Zen Tarô. Estou aqui para fazer uma leitura para o signo de Escorpião para o mês de abril de 2026. É uma leitura atemporal, mais focada em abril, tá ok? Mas serve para qualquer momento, caso você se depare com esse vídeo, seja do signo de Escorpião, conheça alguém ou tenha Escorpião forte no seu mapa. É legal estar olhando essa leitura. Espero que essa leitura ressoe com você. Caso isso não aconteça, dá uma olhadinha no seu signo lunar, na sua Vênus, no seu ascendente, que pode ser que complemente essa leitura aqui ou você encontre lá a leitura que você precisa, tá bom? Pega o que estiver ressoando, o que não tiver você joga para o universo. Não tome nenhuma decisão baseada em leituras, muito menos nas leituras gerais, né, gente? É interessante que deixar frisado isso. É uma leitura de reflexão, tá? Para que você encontre aí uma orientação para você nesse momento, tá? Vamos lá, então. Escorpião, abril de 2026. O que a gente vai ter para o signo de Escorpião, abril de 2026. Quem quiser ter leitura particular comigo, gente, é só me chamar no 21996104847. Fala diretamente comigo, apenas por mensagem. Vamos lá, Escorpião, abril de 2026. Tá? 2 de paus. Vocês estão esperando algo? Estão parados em alguma situação? Precisam se movimentar. 8 de paus, uma carta de movimento. Vou puxar tudo pra gente poder entender sobre o que o jogo tá querendo falar. Pagem de paus. O que mais? 8 de copas. Cavaleiro de copas, nossa, aqui tá. O que mais, tarô? 4 de paus. Fundo do deck, a gente tem o 7 de ouros, os enamorados e a força. Tá, vamos ver aqui primeiro. E a gente volta ao fundo do deck. Bom, Escorpião, aqui a gente está falando que vocês estão num momento que provavelmente vocês estão parados, né? Como essa carta, a gente costuma dizer que nem um 2 de paus, né? Vocês precisam fazer uma movimentação, provavelmente de acordo com alguma mensagem aí que pede a ação de vocês, tá? E essa ação pode estar relacionada aí, tá, a vocês precisarem fazer a decisão de abandonar algo, né, ou alguém, né, no caso, alguém. Provavelmente não tá sendo nada fácil, porque um 8 de copas é uma carta que fala sobre a gente estar precisando abandonar uma situação, mesmo gostando dessa situação. Logo depois a gente ainda tem um cavaleiro de copas, quer dizer, vocês ainda têm sentimentos para entregar para essa pessoa, e vocês querem manter a estrutura que foi formada, entendeu? Parece aqui que é um relacionamento, pode ser, a gente pode estar falando aqui de um casamento, tá? Então, esse mês de abril provavelmente é um mês que mexe com a emoção de vocês, tá?
porque aqui vocês vão precisar se colocar diante de uma situação, tá? Uma movimentação vai ser necessária, vocês vão precisar sair desse 2 de paus. Ele tá aqui paradinho, ó, esperando. E tem alguém aqui, ó, para sair da caverna, né? Vocês vão precisar sair dessa posição que vocês estão e tomar uma iniciativa, tá? Fazer uma movimentação. E provavelmente isso vai vir através de uma mensagem, né? Uma mensagem que a gente ainda vai entender aí o contexto disso, mas algo vai chegar para vocês com esse pajem de paus, tá? E é algo assim forte, tá? Algo que vai mexer realmente aí com vocês. Vamos ver o que mais que o tarô pode falar pra gente. Para Escorpião, abril de 2026. Signo de Escorpião. Signo de Escorpião. Eu sinto aqui, gente, que vocês gostam dessa pessoa, tá? E pode ser que essa notícia seja algo relativo ao relacionamento, tá? Pode ser que a pessoa que vocês estão se relacionando esteja querendo se separar, se afastar de vocês também. E vocês estão pensando na estrutura que vocês já têm com essa pessoa. E isso é o que mexe com o emocional de vocês. Escorpião, abril de 2026. Voltando aqui, gente, tive que dar uma pausa rapidinho. Vamos lá, então. Sobre o que estamos falando para Escorpião, abril de 2026. Cavaleiro de Espadas. Aqui pode ser que a gente esteja falando de uma situação, gente, que vocês vão precisar lutar por algo. Então, vocês estão ainda parados porque vocês não estão querendo se movimentar, vocês não estão querendo combate, entende? Briga, embate, na verdade, né? Então, vocês estão evitando esse embate. Mas parece que com esse 8 de paus, vamos ver o que é o 8 de paus aqui para Escorpião, abril de 2026. 8 de paus. 8 de paus, clarificando 8 de paus. O baralho está conversando, eu gosto quando isso acontece, porque mostra que a gente está em sintonia aqui com a mensagem. Não vai ter jeito, tá, gente? Vocês vão ter que se posicionar e provavelmente vai haver algum tipo de embate aí, relativo a isso. Vamos ver o que mais. Rainha de Copas. Essa mensagem que vai chegar pode vir através, apesar da gente aqui, né, o tarô ele não tem essa questão de sexo, né, aqui a gente tá falando de uma mulher, e é uma mulher que a Rainha de Copas é uma pessoa sentimental, né, uma pessoa sempre muito carinhosa, muito que se doa muito na relação, tá? Podem ser vocês, podem ser a pessoa que vocês estão lidando. As de ouros. Aqui é algum presente, tá? Algum início que pode ser que seja um presente que a espiritualidade tá vindo dar pra vocês, tá? Pode ser que no primeiro momento vocês achem que vai ser algo ruim, que vai ser algo sofrido, mas vocês podem se surpreender aí com alguma coisa, tá? Com essa mensagem, inclusive. 4 de ouros.
Então a gente tem 4 de paus, 4 de ouros. Vocês têm apego, tá? Vocês têm apego aqui. Aqui vocês podem ter apego, inclusive, à relação. Como assim? Apego ao que essa relação proporciona para vocês como identidade. Então, assim, se for um casamento, vocês já têm uma família estruturada, provavelmente pode ser que tenham filhos envolvidos. E aí essa estrutura, vocês têm apego a isso, a essa identidade que foi formada durante todo esse tempo, e vocês têm esse apego de sair disso, né? Vocês são apegados a esse status de estarem casados, de terem, né, marido, enfim, mulher, né, que seja todo mundo ali junto. Então essa coisa de separação para vocês é algo mais difícil. Pode ser, inclusive, que seja difícil até também pela questão financeira, tá? Então aqui, gente, vale aqui a gente pensar que a gente precisa querer o melhor pra gente, tá? Não adianta a gente querer viver uma vida, né, de comercial de margarina, sendo que na verdade não é nada disso, né? Não é nada disso, mas a gente fica querendo manter aquela fachada de uma coisa que não existe, né? E também tem a questão financeira, que pode ser que mexa com isso tudo, toda essa história, mas vai precisar ser resolvido, né? Vamos ver aqui. E aqui parece que vocês não vão ficar desamparados de forma alguma, tá? A gente tem um Ás de Ouros na mesa, que é uma carta que fala, inclusive, de um início, né? Ó, carta do mundo, gente. Um ciclo que se encerra, tá? De fato. Aqui, um ciclo, ele precisa ser encerrado, tá? Eu não falei do deck, do fundo do deck do baralho que eu tirei anterior, né, do tarô mitológico, mas aqui a gente tem um 7 de ouros. Aqui alguém tá oferecendo algo a vocês, tá, pra resolver alguma coisa, tá? Isso a gente pode estar falando da parte financeira. Então aqui pode ser feita uma proposta, de repente, da pessoa que tá com vocês. Olha, a gente se separa, você fica com isso, eu fico com aquilo. Enfim, a coisa prática da história. E aqui a gente tem os enamorados. Então, assim, se forem vocês que estiverem saindo dessa relação, pode ser que já haja uma outra pessoa envolvida na história, tá? Se for a pessoa que tá com vocês, também pode ser que essa pessoa já esteja se relacionando com outra pessoa, tá? Mas aqui um ciclo se encerrou. Vocês vão precisar fazer um trabalho para vocês desapegarem. Por mais sentimento que vocês tenham a essa questão do status, da vida de casado, de tudo mais, vocês vão precisar desapegar, tá? E se existe sentimento por essa pessoa, aqui é necessário vocês pensarem bem se vale a pena, né, chegar nesse espírito aqui do Cavaleiro de Espadas, que você vê, olha, ele tá indo pra guerra, ele tá, sabe? Porque às vezes não vale a pena, gente, a gente querer estar com uma pessoa que não quer mais estar com a gente. Você tá dando um esforço todo, sendo que você tá segurando uma coisa que, na verdade, já não tá mais ali. Bom, vamos ver agora. O fundo do deck a gente tem um 2 de copas, ó, e o 10 de espadas. Aqui, gente, chegou 10 de espadas, vocês vão sair esse sofrimento aqui, ele precisa acabar, tá? 2 de copas, parece que aqui vocês estavam num sofrimento muito grande, né? Por conta dessa situação, mas esse sofrimento, ele chega ao fim, entendeu? Aqui a gente tem uma nova possibilidade aqui, né? Falando aqui de um novo amor, ou também a gente pode estar falando aqui, também me fala muito, assim, que esse casamento já teve muitos momentos bons, de muito afeto, de muito amor, de muita troca, muito carinho, mas que agora já não tá sendo mais desse jeito,
tá sendo sofrido, sabe? Então, assim, ficar segurando algo para ficar nessa situação das espadas, será que tá valendo a pena isso? Reflitam. Opa. Vamos ver agora aqui, com o tarô mágico, conselho do tarô. O que o tarô traz para vocês de conselho nesse momento? Não é sempre, né, gente, que a gente tem notícias assim tão maravilhosas para dar, mas eu acho que aqui é uma questão de conscientização, né? A gente tem vida aí para viver pela frente, não adianta a gente querer manter e se apegar a algo que já morreu, que não existe mais, apenas por uma questão de status, né, pensando sempre no que os outros estão pensando, de ai meu Deus, mas como que vai ser? Porque agora, sabe? Não, a gente tem que saber o que tá bom pra gente, se a gente tá feliz. E assim, aqui se fala que um ciclo se encerra, mas aqui, sempre que um ciclo se encerra, é porque um outro precisa existir, né? Então, assim, até a carta da morte, ela fala sobre renascimento, né? Então, é aquilo, algo aqui realmente chegou. É como se a história tivesse vivido tudo o que precisava ser vivida com a carta do mundo, e agora são outros tempos, né? Precisa ser tomada, de fato, uma decisão quanto ao que vai acontecer daqui pra frente. Escorpião, abril de 2026, conselho do tarô, por favor, para Escorpião. Abril de 2026, signo de Escorpião. Rainha de Espadas, aqui o tarô tá pedindo para vocês cortarem essa situação. A Rainha de Espadas, ela corta tudo o que precisa ser cortado, ela coloca no racional, entendeu? Ela não tem emoção, ela não é emotiva porque ela olha a situação de forma racional. Isso tá me fazendo bem? Eu tô conseguindo até a parte emocional ela racionaliza. Então, assim, eu tô conseguindo ser feliz. O que tá me dando de fruto tudo isso? Porque se estiver me rendendo sofrimento, ansiedade, desrespeito, qualquer coisa nesse sentido, ela corta, tá? Rainha de Espadas, ela não fica em situação que pra ela não convém. Muito sabiamente, ela faz o corte. Então, o tarô pede que vocês façam o corte necessário aí para que vocês sigam a vida de vocês. 5 de espadas. Gente, o 5 de espadas aqui embaixo do 8 de paus. Aqui fala que 5 de espadas fala de decepção. Entendeu? Então aqui é cortar a decepção. Vocês estão vivendo algo que já não tá mais fazendo bem a vocês. Escorpião, abril de 2026, tarô, conselho, por favor. Nossa, gente. Meu Deus. Três de espadas, carta do sofrimento, do coração partido, quer dizer, cara, rainha de espadas, 5 de espadas, 3 de espadas, 2 de espadas, vocês não estão sabendo o que decidir, porque vocês não estão querendo enxergar o que está acontecendo. Vocês estão vivendo numa coisa assim, não é isso, não tá existindo nada disso, não precisa se separar, não é, sabe? Vocês estão se iludindo, entendeu? Vocês não estão querendo enxergar que aqui uma decisão precisa ser tomada, tá? E a gente viver nessa anestesia, não querer olhar para a situação da forma com que ela é,
A gente paga um preço muito caro, porque o tempo está passando, a vida está andando. A gente precisa viver com presença. E aqui vocês não estão vivendo com presença, vocês estão vivendo para poder manter um status e uma, entre aspas, ai, gente, nossa, fugiu a palavra. Uma, entre aspas, estabilidade, tá? Porque essa estabilidade já não existe mais, porque para uma coisa ser estável as coisas têm que estar equilibradas, e aqui não tem mais equilíbrio, porque não tem mais troca. Vamos ver o que mais. Conselho de tarô para Escorpião. 2 de copas. 2, 2. Aqui fala que vocês têm que viver aí pra frente, tem troca pra vocês, vocês precisam ver que, né, a vida não vai terminar aqui, porque essa relação de repente já não tá, mas vocês, no fundo, vocês sabem disso, tá? Vocês estão precisando disso aqui, vocês estão precisando do 2 de copas, vocês estão precisando de amor, de afeto, que não tá mais existindo, porque o ciclo dessa relação aqui se acabou, mas não da vida de vocês. Vocês ainda tem muita coisa pra estar vivendo aí. O que mais, tarô? Mais uma, por favor. Obrigada. Carta da Lua. Ilusão. Vocês estão se iludindo. Existem coisas escondidas, conversas que vocês não sabem, situações que vocês não sabem, tá? Escondidas acontecendo, tá? Mas o que tá mais ajudando a essa lua tá aqui, eu acredito que seja ilusão. Vocês estão querendo se iludir numa situação, vocês não estão querendo ver, enxergar a realidade, a verdade, né? Que o oposto aqui da lua, gente, é o sol, e o sol fala da verdade, né? Da clareza, da verdade. Aqui a gente tem a lua, que fala das mentiras, das ilusões, das ocultações. Ai. Nove de espadas. A gente pode estar falando aqui que pode estar... Vocês podem estar muito ansiosos, tá? Pode ter gente aí sem dormir, inclusive. Pode ter gente sem dormir aí. Vamos ver aqui um conselho do oráculo dos chakras, tá? Para essa situação. Vamos ver o conselho do oráculo dos chakras para Escorpião, abril de 2026. Oráculo dos chakras, Escorpião, abril de 2026. Conselho do oráculo dos chakras, Escorpião, abril. Sabedoria. Então, essa situação pede sabedoria. Sejam sábios, tá? Tentem entender. Ver a verdade ajuda a gente a ter sabedoria, né? A ter a sabedoria para melhor decisão. Impasse, bloqueio, situação travada, que é como abrir o jogo, 2 de paus. Vocês estão parados, vocês estão travados, vocês estão sem saber o que fazer, apesar de, no fundo, vocês sabem o que vocês precisam fazer, vocês estão parados. Não fiquem nesse impasse. Tenham sabedoria. Vamos ver o que mais. Mais uma, por favor, para Escorpião, abril de 2026. Caíram 2, eu vou.
aceitar, e a carta é aceitação. Gente, aqui não adianta vocês ficarem bloqueando uma situação, ficarem prendendo uma história. Essa história chegou ao fim, vocês vão precisar ter aceitação. Vocês vão precisar aceitar que não vai mais dar para continuar dessa forma. É um trabalho muito difícil, mas pensem no tempo. O tempo é rei, o tempo é tudo na vida da gente. Quanto antes a gente tomar uma decisão que a gente sabe que a gente vai precisar tomar, quanto a gente ficar atrasando uma história, é pior, só piora. Renovação é o que vocês vão colher, tendo aceitação. Vocês vão renovar as energias e a vida de vocês. Tá certo, Escorpião? Vamos ver aqui agora com o nosso baú mágico aqui do Zona Zen Tarô. 3 frases aqui, a gente vai tirar 3 cartinhas para Escorpião, abril de 2026. Vamos lá. Algumas conexões são encontros de almas. Tá falando com alguém aí. Cai uma que eu vou aceitar. Às vezes o coração precisa se curar para amar novamente. Isso aqui a gente pode estar falando que, sim, vocês vão precisar de um tempo, para vocês voltarem a se relacionar. Possivelmente. Porque aqui, como inclusive a gente está falando de provavelmente uma situação que tem uma estabilidade, que a gente pode estar falando com pessoas aqui casadas ou que tem um relacionamento de muitos anos, não vai ser da noite pro dia que você vai esquecer essa pessoa, que você vai deixar de ter sentimento por essa pessoa, E o 8 de copas, ele fala muito disso, que é a carta que diz que a gente precisa ir embora, mesmo gostando, mesmo tendo sentimento, tem horas que a gente precisa dar as costas e seguir, Seguir o caminho. Então, vai demorar um pouquinho, você vai precisar de um tempo para curar, mas você vai amar novamente. Quem está confuso emocionalmente também pode confundir quem ama. Então, assim, aqui, essa frase me traz, assim, uma reflexão de que, às vezes, até a pessoa que vocês estão, ela não está nem cogitando, uma situação de separação, de término, mas você, o seu véu tá caindo e você tá enxergando que vai ser necessário, Então, assim, às vezes essa pessoa pode te confundir, ela pode ficar do mesmo jeito, não aparentar que quer uma separação, não mudar com você totalmente, Enfim. E aí isso te confundir, você achar, será que eu não devo tentar mais? Será que eu não devo ficar mais nessa situação? Mas aqui diz que não, tá? Reflitam, porque o tempo é precioso, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês, Escorpião. Espero vocês na próxima leitura, tá? Um beijo.